A gente está voltando para essa segunda parte com a live com o Sérgio Seixas. E aí, vamos esperar um pouquinho a galera entrar. Maravilha! Isso mesmo. Vou aceitar o Sérgio aqui. Estamos aguardando aí as pessoas chegarem. Bom, Sérgio, agora garantimos que... As pessoas me perguntam tanto se né, vai ficar gravada, não vai ficar gravada. Muita gente quer ver a live, né? Então, acho que até em respeito também, quem vai ver depois, a gente salva e volta, né? Muito bem. Agora, eu fiquei curiosa para saber o que tudo isso deu nome aliás, gerou no livro esse nome, Aparição da Presença. Pode explicar? Porque eu acho que isso aí dá um bom caldo. Aparição do verbo parir, sim, a presença. Quando a eu vi que você está ali no livro, é um adulto com uma criança, né? Isso. É uma criança, né? É uma criança no colo. A coisa linda que é um homem. É um homem ninando uma criança, segurando uma criança. Estátua grega maravilhosa. E o livro da inocência madura. Aparição é você parir a tua presença. Nós somos uma civilização de ausentes e desmemoriados. A gente sempre tem dublê. Nossa história é uma história de dublês, né? A gente, via de regra, não põe o nosso na reta. Então, todo esse processo de crescimento, todo esse processo difícil que é fazer essa travessia da floresta escura da alma, a jornada do herói, o processo de individuação, chega onde? Chega em mim mesmo. Agora, eu estou aqui, eu estou presente. Entendeu? Então, a presença... Aí tem duas questões. A presença é você se tornar presente em ato. A gente valoriza muito a palavra ato, atitude, ato, gesto, atitude. Mas tem outra coisa. A presença é o corpo do agora, que é o corpo de Deus, que é o corpo da fonte primordial. Esse momento agora, esse agora de novo, esse agora de novo, esse agora de novo, e sempre o agora, na nossa visão, é o corpo de Deus. E é a presença, a gente viver nessa presença. Tem a presença do João com João e tem a presença do João em Deus. Né? Essa manifestação agridoce chamada vida, que se manifesta no agora. Entendeu? Isso precisa ser dito com alguma poesia e com alguma concretitude, porque a gente aprendeu que Deus estava, primeiro que Deus estava no céu, depois que Deus estava na igreja, depois a gente começou a ler uns livros dizendo que Deus estava dentro. Mas tudo isso é mental. Mental. Deus está no céu, Deus está na igreja, Deus está dentro. Mas se Deus está dentro, por que eu me coloco tão apequenado? Por que eu me coloco tão de quatro? Eu decorei essa frase, eu li um livro, gostei, Deus está dentro. Não. Agora, quando a gente repete algumas vezes, você quer conhecer Deus? Nossa, claro. Você tem como me mostrar? Tenho, vou te mostrar agora. Mostra. Percebeu? Não. Pois é. Tá bom. Tá bom, não percebeu, mas tudo bem. Vida que segue. Muda tudo para mim isso. Essa é a presença. Entendeu? E você fica à vontade, entendeu? Porque você pode errar, você pode acertar, você pode dizer, não, gente, não sei, desculpa, eu não sei. Não, eu tenho que defender uma imagem, eu tenho que proteger uma autoimagem, eu tenho que proteger... Não, eu não tenho que me defender de nada, não tem ninguém me atacando.
A vida é um perigo, o mundo é um perigo, o outro é um perigo. Difícil. Agora, toda pedagogia é essa, né? Toda pedagogia é essa, de você se defender do outro, se defender do mundo, e depois a gente reclama, porque os nossos gestores, os nossos políticos, são tão individualistas e pensam no seu próprio bolso. Porque é uma imagem projetada de quem nós somos também. Não, relaxa. Você sabia que aquela pessoa é irmã sua? Ah, a Bíblia fala disso. Não, mas não é disso que eu estou falando. Você e aquela pessoa que você não conhece veio da fonte. São fractais do mesmo lugar. São filhos do mesmo pai e da mesma mãe, porque a fonte é andrógena. Sei. Ou você intelectualiza isso, ou você vive isso. O que é um... Você pega um mestre, um rishi, pega um mestre indiano, um mestre chinês, um imortal chinês, um imortal indiano, ele não quer discutir Deus. Ele vive a presença. Ele vive a presença. O que é iluminação? O cara às vezes não sabe ler, não sabe escrever, não tem nenhum diploma, mas é um cara iluminado. Você chega perto dele, você começa a chorar. Ele olha para você, porque ele é amor puro. Por que ele é amor? Porque ele se tornou presente. Se você disser para ele, você é um idiota, ele vai acolher. Ele vai acolher aquilo. Sabe por quê? Porque ele não se identifica. Se você disser assim, você é o homem mais perfeito, ele vai acolher. Mas porque ele também não se identifica com aquilo. Ele é um barco vazio. Entendeu? E as ondas vão levando, mas não é as ondas da inconsciência, não. É as ondas do corpo do sagrado, entende? Então existem duas presenças. O João que se tornou presente através do autoconhecimento e o João que percebeu que ele vive a presença da fonte primordial quando ele respira. Já pensou na possibilidade de cada vez que você inspira, você está colocando Deus para dentro, e depois Deus para fora, e Deus para dentro, e Deus sempre esteve dentro, sempre esteve fora. Tem uma corrente filosófica que valoriza muito a imanência, que é aquele processo intrínseco, aquela luz intrínseca, aquela verdade intrínseca, né, imanente. Né? Eu acho isso maravilhoso. Mas essa corrente filosófica mete a porrada na transcendência. Porque a transcendência é aquilo que a gente... Deus está longe, Deus está no céu, Deus está em algum lugar, eu tenho que buscar Deus na igreja, buscar Deus na sinagoga. Deus... Mas eu me reconcilio com as duas, a imanência e a transcendência. A imanência e a transcendência. A imanência quer dizer, Deus está dentro, Deus está fora. Entendeu? E quando você está na presença, cara, você é côncavo e convexo, você é dentro e fora, você é dentro e fora, você é dentro, porque não existe o fora, entendeu? Mas enfim. E Sérgio, eu acho que, né, até falando para as pessoas que ainda não sabem, que estão participando, vocês fazem um trabalho muito lindo, né, no tornar-se presente, justamente mostrando os caminhos, né, de encontrar-se com essa fonte, não no sentido de se preencher, mas no sentido de se esvaziar, né? E nós temos uma concepção errada de que a gente veio aqui para se preencher, na verdade a gente veio para se esvaziar, né? De toda essa história que a gente carrega, né? E aí, falando nisso, eu queria te falar, te perguntar, né? Para as pessoas, né, para os casais, ou enfim, que estão assistindo, você trouxe as questões do livro, né? Você disse que foram usados todas as sabedorias, né, que você e Lígia estudam, da psicologia, do estudo da humanidade, da astrologia, do tarô, enfim, né? Que ferramentas, né? Você fala assim, mas sem recursos sem recursos é difícil, né? Estar calmo sem recursos não acontece nada, né? Que ferramentas ou que recursos, por exemplo, como, por exemplo, o mapa astral, né, o mapa dármico, pode ajudar os casais a compreenderem
que fricção é essa que está acontecendo e trazer um pouco de clareza sobre esse caminho que juntos eles podem encontrar amadurecimento. Pode trazer um pouquinho esse assunto? Eu posso falar duas coisas, assim. Uma, eu tenho ficado muito impressionado com o que a astrologia dármica tem produzido nas pessoas. Houve um tempo, não muito distante, que as pessoas marcavam basicamente dois mapas, que era a leitura da carta natal e as previsões do ano. Hoje, pós-pandemia, eu quero dizer, nesse trecho, nesse momento da pandemia, as pessoas têm, para cada 10 pessoas que me procuram, 8 ou 9 querem um mapa dármico. E eu fico muito feliz com isso. Eles estão cada vez se preocupando menos com dezembro, outubro, fevereiro, janeiro e março, porque não adianta janeiro, fevereiro e março se a pessoa está fora de si, se ela está em outro lugar. Entendeu? Às vezes a pessoa está fora de si, ela quer como é que está março, dezembro, fevereiro. Eu falei assim, olha, o que eu te disser provavelmente não vai acontecer, porque você não tá aí. O que é não está aí? Faz uma profissão que detesta, está num casamento que não gosta, entendeu? Tem uma vida que não satisfaz. Você está onde? Onde é que você está? Vamos sentar. O mapa dármico é uma ferramenta gigantesca. Talvez, sei lá, eu diria, a maior das que eu conheço, que procura responder através do mapa astral, procura responder a pergunta: para que você nasceu, o que você está fazendo aqui, qual é a tua missão, qual é o teu propósito de vida, né? Traz os temas encarnacionais. Essa é a minha resposta da minha experiência prática. Eu tenho ficado muito feliz e fico também, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse dando uma resposta ao establishment. O establishment que faz questão de depreciar todas as ferramentas esotéricas, inclusive depreciar as ferramentas de autoconhecimento como sendo tudo lixo da autoajuda, para que a gente siga o gado da felicidade que um shopping pode nos oferecer, da felicidade que um sapato italiano possa nos oferecer, que a felicidade que um carro novo possa nos oferecer, que a felicidade que a troca de uma mulher por uma outra mais nova possa nos oferecer. Entendeu? Então, o mapa dármico talvez seja a minha maior resposta até agora a esse establishment que faz questão e que nos educa com muito carinho para a gente se perder. Então, a ferramenta da astrologia dármica, para mim, é apenas tudo. Mas tem uma segunda resposta que eu diria que é muito importante. Foi o que você lembrou bem aí, né? Também não adianta ter calma se não tem ferramentas, não tem recursos. Então eu diria duas coisas. O processo psicoterápico e a relação com a espiritualidade é muito, muito importante. Eu andei fazendo umas lives pequenas de 20 minutos, onde eu fiz assim: nós precisamos de psicoterapeutas, historiadores e educadores. Essa foi uma live. A live é assim: nós precisamos de historiadores, psicoterapeutas e educadores. Aí depois eu fiz uma outra live: nós precisamos de psicoterapeutas e artistas. Entendeu? Agora eu vou fazer uma outra live, que nós precisamos de psicoterapeutas profundos e médicos conscientes. Vou fazer uma outra live chamada Nós precisamos de psicoterapeutas profundos e contadores de história. Para que isso? Não, e no meio do caminho eu fiz uma outra chamada assim, Comer Deus. Eu fiz uma live escrito Comer Deus. Eu recebo no consultório, que hoje é virtual, né, pessoas que sabem muita coisa sobre o que é certo, o que é errado, sobre si, tem anos de terapia, fala dos complexos, fala das projeções, fala das defesas, dos boicotes, fala de tudo, mas estão patinando, né?
E aí é o seguinte, essas pessoas elas faltam referências ontológicas que elas possam comer, né? A relação dessas pessoas com a espiritualidade não é a relação de arroz, feijão, é uma relação de busca de proteção e de algum sentido intelectual. E as pessoas falam de fé. É como sendo o seguinte, olha, eu nem sei quem eu sou, nem sei para onde eu vou, mas eu acredito no Salvador. A gente precisa de conhecimento que gere sabedoria, para a gente poder estar inteiro de pé. A espiritualidade é uma coisa que a gente precisa comer, devorar, degustar, saborear, salivar. Então, essa é a segunda ferramenta, uma psicoterapia profunda, juntamente com uma relação com o sagrado. Se você que está me ouvindo agora não conversa com Deus, pelo menos todos os dias, se você de vez em quando não dá umas broncas nele, porque só quem é amigo que pode dar bronca. Pedir um conselho, dar uma bronca, dizer que não gostou, mas você sabe o tamanho dele, ou o tamanho dela, vamos dizer assim, da fonte primordial de Deus. Se você não tem essa relação, pelo menos de manhã, à tarde e à noite, porque de madrugada eu sei que todos têm, mas se não tem de manhã à tarde, então não é religião, é religiosidade, é espiritualidade. Deus é comida. Então, claro, isso é importante, se você come Deus, mas não tem um caminho de psicoterapia profundo, você acaba virando um devoto. Você acaba virando um devoto de alguém que vai te salvar, que você idealizou. Não. A gente precisa de o planeta Terra precisa de psicoterapeutas profundos, né? E aí a relação com o sagrado está mais salvaguardada, porque você não se joga em Deus perdido de si, você começa a se achar e você se entrega a esse grande amor. Outro dia eu estava falando que nós no planeta Terra somos 7,5 bilhões de Budas. 7,5 bilhões de Budas que perderam a memória, bateram com a cabeça e tiveram amnésia, perderam a memória. Qual seria a função da educação no planeta Terra? Recobrar a memória desse estado búdico, desse estado de integração plena. Mas não, isso não interessa a uma galera poderosa que investe na cisão, investe na dualidade. Mais cindido, mais polarizado, menos evoluído. Menos cindido, menos dualizado, menos polarizado, mais evoluído. A quem interessa a evolução? Né? Pelo menos a você, a mim, tem que interessar. Né? Enfim. Mas eu sinto, Sérgio, hoje até em terapia com uma família, né, com 3 pessoas, a gente estava falando sobre essa abertura, né, para uma nova consciência. Eu acho que muitas pessoas estão sendo tocadas, né? Eu acho incrível com a quantidade de terapeutas que estão surgindo. Parece que brota, no Brasil pelo menos, parece que está brotando da terra, assim, né? Algo realmente diferente se mostra. E como você sempre traz, né? Mesmo que algumas pessoas não saibam, né? Elas estão sendo acessadas, elas estão sendo tocadas, né? Quando uma consciência se expande energeticamente, ela chega em outras pessoas, né? Então, né, a gente está aqui com 39 pessoas, a gente está com o mesmo número de pessoas que estava na live anterior, né? Então, assim, essa sustentação desse campo, né? Esse interesse pela sabedoria, né? Pelo aquilo que eu ainda posso aprender, né? Quantas pessoas aí da tua clientela, como você mesmo diz, já são pessoas que fazem terapia, já são pessoas, né, que já sabem muita coisa de si, mas estão buscando justamente essa espiritualidade mais profunda, essa psique mais profunda, que não tem mais como ver o mundo do mesmo jeito, né? É outro jeito, né? E assim, eu pedi para você falar do mapa dharma, porque para mim realmente é sair do feijão com arroz e ir para uma visão existencial que facilita muito
olhar para os acontecimentos ruins e compreender isso dentro de um contexto maior, né? E usar desses momentos realmente para um processo evolutivo, né? Eu gosto muito da maneira como o Tornar-se Presente sente Deus, né? Eu estava pensando na palavra, mas acho que é sente Deus, né? Muito E bonito. interpreta para nós, né? Bonita Quem fala. ainda não... Oi? Essa frase que você falou, sente Deus, né? Me lembrou você quando eu disse assim, uma vez eu disse para você assim, você fica muito incomodada quando as pessoas ficam remoendo a frustração, a frustração, a frustração, e você tenta ler, escuta, tá, e daqui para frente, como é que é? E vamos buscar essa coisa. Aí você falou assim, finalmente alguém me entendeu, finalmente alguém... E agora, quando eu te ouço você falar sentir Deus, eu também, é como se eu dissesse, finalmente alguém Alguém nos percebeu. entendeu. Te devolvo essa expressão aí. Porque é tão maravilhoso você sentir que você foi escutado, percebido, e você poder escutar o outro também. Porque tem um narcisismo que parece que eu já ouvi tudo, eu já li tudo, já ouvi tudo, isso eu já sei. Né? Experienciar Deus, sentir Deus. Né? Tem uma coisa, né, uma coisa que eu falo do Jung, perguntaram ao Jung se ele acreditava em Deus, ele disse que não, né? Ele sabia Deus, eu sei Deus. Eu sei Deus. Eu não. Eu às vezes provoco as pessoas, digo assim, não tem, gente, não tenham fé, né? Não tenham fé. Aí as pessoas ficam meio putas comigo, né? Mas eu explico. Que eu acho uma coisa curiosa, quer dizer, você não precisa ter fé que nós estamos conversando aqui numa live. Eu não preciso ter fé nisso. Eu não preciso ter fé que eu estou botando o dedo no rosto. Eu não preciso ter fé que eu estou com um encharpe preto. Mas eu preciso ter fé em Deus. Para mim, a única realidade é Deus. O resto tudo é holografia. Tudo é holografia. Tudo é holográfico. Eu deveria ter fé. Olha, eu acredito que eu esteja com esse encharpe aqui. Não tenho certeza disso. Mas Deus é a única coisa que eu tenho certeza. Então, sabe, se você inverter, assim, aí eu avanço mais, eu digo assim, as pessoas que têm fé são os céticos, são os materialistas, os céticos, aqueles que, na verdade, não eles precisam ter fé, porque se tiram a fé, eles não acreditam. Quando eu falo assim, olha Deus, não precisa ícone, não precisa imagem, não precisa livro, imagina. Mas aí nos livros estão lá, Deus é onipresente. Tá bom. Mas se é onipresente, ele está manifestado aqui agora. Ah, tá. Entendeu? E aí isso dá campo para outra história, na história da justiça imanente, que é a impossibilidade da gente viver uma injustiça, porque o que a gente vive é a colheita daquilo que a gente planta. Isso é outra porrada na cabeça. Porque a gente se sente vítima, se sente injustiçado, porque, olha só, tudo que me acontece é colheita daquilo que eu plantei. Uma parte eu lembro do que eu plantei, outra parte eu não lembro. Mas a colheita vai me ativar a memória. Né? Frustrações, decepções, desencantos, ou então sortes absolutas, maravilhosas, isso tudo é colheita. Então tudo é justo. Mas com a minha cabecinha pequena, eu não entendo. O que não me agrada é injustiça, o que me agrada é justo. Entendeu? Isso é... Enfim. Mas eu te interrompi, perdão, eu te interrompi porque quando você falou no Tornar-se Presente, eu sinto Deus, sentir Deus, eu falei, opa, tá 1 a 1 agora. Não, é porque eu tenho para mim que só é real aquilo que pode ser sentido mesmo, né? Porque a nossa mente, ela é capaz de criar qualquer coisa, mas o nosso sentir com o centro, né? Ele não aceita qualquer coisa, né? Ele realmente tem uma leitura muito mais filtrada, né, das mensagens, né? Então, para mim, eu tenho assim que só é real aquilo que pode ser sentido. O resto é muito facilmente manipulado. Né?
Nossa, Sérgio, que conversa gostosa, né? A gente já está agora quase fechando aqui 1h30 de live. Acho que as pessoas ficaram sem perguntas. É que, na verdade, esse assunto é um assunto bastante complexo. Então, você traz, assim, com tanta didática, pedagogia, né? E às vezes fica um pouco difícil de fazer perguntas, mas eu me sinto assim muito leve com a live de hoje. Eu Que me bom. sinto calma no bom sentido, né? De que há recursos, há um caminho e nós temos aí como responsabilidade não só nos manter, né, caminhantes, como também, né, ajudar aí muitas pessoas a estarem, né, nesse caminho também. Sim, vai ficar gravada. Eu já gravei a primeira parte da live, tá? Tem 1 hora de live já gravada lá no feed, né? No meu feed só dá para gravar num lugar. E vou gravar novamente vai estar como segunda parte agora, essa segunda parte da conversa com o Sérgio. Agora, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você como mulher, como é que você vê hoje o amor do par para você, assim? Como é que é a tua visão do amor a dois, do amor do par? Né? Eu não tô falando de teoria, estou falando da tua experiência, da tua vivência. Como é que você vê isso? Então, eu tive um casamento de 16 anos, né? E foi assim onde eu tive casada. Embora eu tivesse tido outros relacionamentos de 3, 4, 5 anos. E hoje, né, depois do mapa dármico, hoje, depois do mapa dármico, eu tenho muito mais percepção do quanto, né, essas relações, elas criaram fricção. Né? Claramente, eu não teria virado terapeuta se eu não tivesse passado pelas fricções que passei, principalmente no meu casamento, né? Então, eu também tenho esse conceito de que não tem relação que possa dar errada. Nenhuma. Nenhuma de 3 meses, nenhuma de 16 anos. Né? Existem relações, né? Hoje, eu vivo relação com parceiro, que não é uma relação formalizada, não é uma relação no modelo, né? Casal, morando na mesma casa e tal. E sinto que é realmente uma construção de sabedoria, né? É realmente uma troca, um desafio, um esperar, um ativar. É quase que aquele movimento de espera e expande. É uma dança, eu diria que é uma dança, né? É uma dança que a gente precisa entender a música que está tocando, né? Qual é a preferência do lado do outro. E quando a gente pisa no pé do outro, quando o outro pisa no nosso pé, né? Quando é que o compasso é rápido, quando o compasso é mais lento. Eu me vejo assim, eu me vejo aprendendo diariamente numa relação diferente, mas que me traz uma maturidade bastante grande, assim. Eu acho que eu me amo muito nessa relação. Maravilhoso, fantástico, maravilhoso. Eu me amo muito nesta relação comigo, Juliana com Juliana. Ou seja, você está fazendo aí um encontro de interesses, preparando e mantendo o encontro a dois, né? E mantendo o encontro a dois através desse encontro contigo. Esse é o processo alquímico.
porque as pessoas reclamam muito de não gostam de ficar sozinha, não sabem ficar sozinha, é difícil ficar sozinha. Eu sou uma péssima companhia para mim, entendeu? Uma péssima companhia para mim. O dia que as pessoas começarem a ficar muito à vontade, confortáveis e felizes, estarem com elas, é mais fácil estar com o outro também, né? É mais fácil estar com o outro. Mas Eu acho que a solitude, você estando sozinha, totalmente sozinha, não vivendo nenhuma relação, é possível de alcançar, sim, né? Mas você viver a solitude na relação com alguém é um outro tipo de prazer, né? Porque é como se você tivesse ancorado em alguma substância que ela não é concreta, mas ela é uma substância que sustenta, né? E ao mesmo tempo tu tá contigo, assim. Então, a sensação que eu tenho é essa, assim. E eu, né, sigo muito a tua orientação, né? Vai ao teu encontro. Então, quando eu me frustro por algum motivo, eu vou ao meu encontro. Quando eu, né, tropeço no meio do caminho, eu vou ao meu encontro. Mas eu sinto sempre muita necessidade de estar me relacionando com alguém. E muita gente deve estar pensando agora a seguinte pergunta: como é que eu vou ao meu encontro se eu não sou uma boa companhia para mim? Eu não quero ir ao meu encontro, entendeu? Eu quero me distrair. Esse é um tema, né? Eu quero me distrair, eu quero sair, eu quero ir para a night. Não me mande vir ao meu encontro que eu não sou uma boa companhia para mim. Minha cabeça, autoestima lá embaixo, tudo. Agora, é um processo. Por isso que eu falo muito dessa dobradinha da psicoterapia com a espiritualidade. Uma psicoterapia sem uma espiritualidade é complicado. Uma espiritualidade sem uma psicoterapia é complicado. Não é que, veja bem, não é assim, então você acha que todo mundo tem que fazer psicoterapia? Eu acho que pelo nível de doença do planeta, acho que sim. Praticamente todo mundo. Agora, tem outra coisa. A psicoterapia não é monopólio de um setting terapêutico e nem de um profissional da área. Se você já é maior de idade, no sentido psicológico, você faz da vida um processo cronicamente terapêutico. Você está sempre ali observando, né, se escutando e crescendo, sem precisar de um psicoterapeuta. Mas isso é quando você já tem um certo nível na jornada, na caminhada, porque senão a pessoa pode entender errado, entender que tem que fazer psicoterapia a vida inteira. Não, eu acho que a maior psicoterapia é a vida. É a vida, a maior psicoterapia. Mas você, quando faz com um profissional bacana, legal, profundo, você tem ferramentas para lidar com aquilo que você olha. Do contrário, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu não sei, o que é ser feliz? O que é ser feliz? É corresponder aos meus objetivos. Mas esses objetivos, eles vêm de onde? Eu sei lá de onde vêm. Eles vêm do ego ou vêm do self? Eu não sei de onde vem. Pois é, então começa. Esses objetivos podem ser nefastos para você. Não. Eles são bons para mim. Se você não sabe de onde esses objetivos nascem, eles podem ser perversos contigo. É mesmo? Vamos observar lá na frente se aquilo que você desejou. Quantas vezes a pessoa faz uma escolha profissional numa faculdade convicta, né, de que aquilo, e chega no meio do caminho, no terceiro ano, no quarto ano, não aguento mais esse troço, não aguento. Pessoas que casam apaixonadas e depois, gente, o que me deu na cabeça casar com aquela pessoa? Onde é que eu estava? Então mostra que os objetivos, quando eles não vêm do self, do ser que é, da alma, e o ego é como se fosse uma mídia que sustenta isso, mas esses objetivos não devem ser cumpridos. Uma coisa maravilhosa é quando a psique frustra os nossos objetivos. Eu quero uma coisa e ela não dá. A gente sofre. Porque a gente não sabia que aquilo que a gente escolheu era horrível para a gente, era muito ruim. Mas a psique sempre sabe, a psique sabe de tudo. Então a gente quer uma pessoa e a psique diz, essa não é a pessoa para você,
e ela te tira a pessoa, e você sofre, sabe? Não tem o distanciamento necessário para perceber que tem uma força maior que te conduz. Não é só o ego que quer, eu quero ser feliz porque eu quero obter tudo. Não, não é assim. Às vezes você quer uma coisa que não tem nada a ver contigo. Eu recebo pessoas que às vezes dizem: eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não tenho sonhos. Complicado. Eu não sei. Aí vai fazer o vocacional comigo, né? O mapa vocacional. Eu falo: o que eu falar para você, os teus olhos não vão brilhar. Entendeu? Aí eu começo a falar de alguns recursos incríveis no mapa dela e a pessoa... Isso é muito doído, é muito doído, é muito doído. Eu percebo, né, você falou da psique e da espiritualidade, né? Eu percebo, assim, nos meus atendimentos, né, os clientes que eles vêm buscar a cura de uma dor, né? Justamente como uma busca de um remédio, né? De uma cura para aquele aspecto, seja ansiedade, depressão, algum problema específico. E aqueles que vêm se encontrar, né? Tem uma menina que perguntou assim, o que é ir ao encontro de si mesma, né? Então, eu consigo perceber, né, numa pessoa, num cliente, quando ela vem se encontrar, né? Ela vem interessada mesmo em saber da sua existência, né? De uma maneira um pouco mais ampla. Aqui ela vai servir, aqui ela serve, né? Ela vem com uma ânsia maior, né? E, Sérgio, é interessante porque nesse aspecto da psique e da espiritualidade, né? Eu vejo como é desafiador, mais desafiador, trabalhar com clientes, por exemplo, que não acreditam na espiritualidade. E aí vão buscar um tratamento só na psique. E a psique, mesmo quando você, né, você falou, a psique frustra no dia a dia, né? Ela te tira, né, te sabota, faz uma série de coisas, né? Mas no autoconhecimento, a psique, por si só, ela também pode frustrar muito, né? A gente conhece muitos aspectos negativos a nosso respeito quando a gente vai se conhecer. E sem essa energia da espiritualidade, é muito difícil a gente sustentar esse lugar, né? Esse estado de descoberta, de autodescoberta, quando a gente está nesse caminho de evolução, né? Então, a mim, a espiritualidade é o que dá sustentação a esse processo de busca da gente mesmo. Senão pode se tornar um pouco insuportável ficar no estado, e aí a tendência é a gente desistir, né? Só querer mesmo chegar até um certo nível e depois desistir. Então a espiritualidade vem dar sustentação a esse estado de permanência nessa autodescoberta, que não necessariamente é um caminho fácil, né? Cor-de-rosa, né? Mas com a espiritualidade a gente, ao mesmo tempo que se dá conta de uma sombra, a gente já enxerga a luz, né? Eu só queria fazer uma parte, porque o que você falou foi incrível, incrível. Mas uma parte é o seguinte: a psique, ela é tão vasta, é um oceano tão vasto, que ali você pode encontrar até algumas teorias psicanalíticas, umas teorias psicológicas e tudo mais, mas na psique você também encontra a espiritualidade. Ela é um estômago metabólico que tem como função fazer com que a gente integre as nossas carências e diferenças, os nossos recalques e potencialize recursos. Então, Deus está ali, as hierarquias, as ciências estão ali dentro da psique também. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode também falar que está dentro da psique, porque a psique não é monopólio dos psicólogos. A psique não é monopólio dos psicólogos. Pois é. Porque se for o monopólio dos psicólogos, então a gente vai ficar neurose, psicose, neurose, psicose, neurose, psicose. Mas, na verdade, a psique é um oceano tão gigantesco que cabe neurose, psicose, cabe todos os desvios, talentos, orgasmos, comunhão com o sagrado,
despertar o estado búdico, é um oceano que numa profundidade gigantesca, entendeu? É isso que eu queria falar, mas eu queria reforçar o que você disse, que sem uma espiritualidade, como eu falei nessa live, comer Deus, sem a gente fazer de Deus comida, aí a gente sai da terapia um pouquinho mais animado na segunda-feira, na terça-feira volta tudo de novo, porque, entendeu? Exatamente, Pois é. exatamente. Não tem Pois é, sustentação. não tem sustentação. Quem sabe a gente faz uma próxima live só para falar sobre Deus? Eu acho uma ótima ideia, tentar trazer um pouco da materialidade, da iguaria do corpo de Deus, uma relação antropofágica com relação, eu gostaria. Eu acho que isso pode ser interessante, né? Porque como é que preparar aí uma didática, né? Porque a live ela é algo rápido, né? 1 hora e meia. Mas quem sabe tu poderias nos traduzir o sentimento ou traduzir para o sentimento, né? Esse aspecto. Eu te garanto que se essa live fosse em outras épocas, nós dois seríamos queimados na fogueira pelas coisas que serão ditas, entendeu? Mas são coisas que bom, são coisas libertadoras, Você sabe, quando você paga um flanelinha para cuidar do teu carro enquanto você vai ao cinema, e o flanelinha, ele é o próprio ladrão do teu carro, ou ele, o próprio flanelinha, a turma dele faz com que roube o carro e ele diz para você, puxa, justamente na hora que eu saí para tomar um café, roubaram, eu não vi. E você não vai fazer nada contra esse flanelinha porque ele estava protegendo o teu carro. Só que ele foi roubado por uma turma desse flanelinha. Onde eu quero chegar com isso? Quando você busca uma religião, que a função da religião seria dar ferramentas e instrumentos para você ter uma experiência direta com Deus. Aí você pensa, mas peraí, se você vai ter uma experiência direta com Deus, para que você precisa de religião? Para que você precisa de igreja? Para que você precisa... Nada, basta você ter essa relação onde quer que esteja. Não, você tem que depender daqui, depender dessa casa, depender de mim e, de preferência, se deixar uma grana aqui também, porque a gente tem que sustentar isso. E aí vira o mercado da religião. Então, eu não acho que Deus esteja tão feliz assim com as pessoas que usam o seu nome, entendeu? Eu não acho que eles estejam tão felizes assim, porque é que nem o oxigênio, né? Pode respirar, você pode respirar. Não, chega um momento, você, olha, o negócio é o seguinte, a taxa de oxigênio está custando R$10,50 para respirar 1 hora. Né? Se você quiser respirar 2 horas, eu te faço o seguinte, te faço pela metade do preço, 2 horas. Não, o oxigênio é de graça. Ah, perdão, eu tinha esquecido. Deus é de graça. Deus é gratuito, plena gratuidade. Pode respirá-lo, pode vivenciá-lo, pode comê-lo. Já começamos a live, hein? É melhor a gente terminar. Pois eu tô achando que a gente está fazendo igual a última live. A última live tu já deu uma palhinha nessa e agora tu já está dando uma palhinha na próxima. Eu gosto disso, Sérgio, que eu te dou uma instigada, tu já vai pegando. Esse tema Deus é um tema que, nossa, eu fico muito, mas muito assim, instigada a conversar, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre as imagens que nós fazemos, né, de Deus, e o quanto, de fato, a gente precisa se esvaziar desse Deus que nós criamos para poder, então, conhecer, né, o que é mesmo Deus. Então, toda essa história, né, das religiões, enfim, né, que foi nos embutida, a gente introjetou, né? Como limpar-se disso para, de fato, sentir
o que é Deus no individual, né? Porque ninguém pode traduzir para nós, né? Como é que a gente deve sentir. Só se esvaziando é que a gente consegue, né? Mas então esse assunto eu adoraria, né? Que talvez tu pudesse trazer aí de uma maneira que a gente pudesse conduzir as pessoas a conhecer mais, né? Talvez a gente pudesse até concluir nossa fala hoje, agora, com uma historinha budista, a propósito do frio que a gente está vivendo, do inverno que a gente está vivendo. Tem uma historinha simples que diz o seguinte: num mosteiro na China, num lugar muito alto, no inverno muito rigoroso, tinha acabado a lenha e o frio era muito forte, eles tremiam os monges, né? Os monges tremiam, até que um deles, o mais sábio dentre eles, percebeu que as imagens de Buda, que tem as várias imagens, eram de madeira. E aí ele resolveu botar na lareira todas as imagens de Buda de madeira, que queimou, e eles se aqueceram e não morreram de frio naquela noite. Pronto. Que bom. Que bom que foi assim. Meu querido. Um abraço, eu te agradeço muitíssimo pelo nosso encontro e vamos em frente, que a gente vai conversando, vai batendo papo, tem muita história aí. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. E a todos que suportaram 2 lives, hein? O número continua, né, bom aí. Pessoal, muito obrigada pelo carinho também, quem está ali. Eu vi que ainda há pouco a Lígia entrou. Lígia, querida, né? A aparição da presença também é sua, então tu estivesse aqui conosco todo o tempo também. E gratidão, vou gravar a live e em breve aí a gente retorna com algum outro tema para ouvir esse mestre falar, porque a gente pode ficar muitas horas aqui. Obrigada, querida. Beijo. Obrigado. Beijo, tchau.